Vamos abrir nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 3. E vamos ler os versículos de 1 a 16. João, capítulo 3, versículos 1 a 16, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só aplica essa palavra ao nosso coração. Vamos orar. Pai, te damos graças pela tua bendita, santa e eterna palavra, diante da qual nós nos rendemos e pedimos ao Espírito Santo que Ele nos ensine, nos explique, nos traga ao coração, nos revele os segredos do céu nessa hora, nos alimente o Espírito e toca o nosso coração nessa noite para a tua glória, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Essa é uma história que você já deve conhecer ou já deve ter lido muitas vezes. Fala de um homem chamado Nicodemos. Como diz o texto, Nicodemos era um homem importante. Ele era um fariseu, era uma seita das mais comprometidas em observar a lei. Ele era também um dos principais dos judeus, uma pessoa de importância enorme. E ele ficara impressionado com os sinais miraculosos que Jesus fazia. Então ele tinha um desejo profundo, ele demonstra isso, de conhecer um pouco mais sobre isso, aprender. Por isso ele vai ter com Jesus. Alguns estudiosos dizem que ele foi ter com Jesus à noite, porque ele, como uma pessoa pública ou muito conhecida, não gostaria ou temeu o fato dos seus companheiros, também fariseus e estudiosos da lei, que não gostavam de Jesus, ficassem sabendo, e ele então foi anonimamente. Outros, entretanto, não pensam assim, e o próprio João Evangelista não deixa nenhuma margem para a gente especular. Talvez ele tenha ido à noite porque seria um tempo mais tranquilo, um tempo onde Jesus poderia dar uma atenção maior a ele. Não sabemos. O fato é que Jesus lhe dá uma grande atenção. Uma atenção, aliás, que ele não dava à maioria, ou quem sabe quase todos os fariseus. Jesus, então, atende Nicodemos
E é interessante notar que Nicodemos não estava completamente cego a respeito das coisas de Deus, dos sinais que Jesus fazia, como os demais líderes religiosos da sua época. Ele demonstra, ele diz claramente que ninguém pode ou poderia fazer aqueles sinais miraculosos se Deus não estivesse com ele. Apesar de Jesus não pertencer a nenhuma das escolas rabínicas da época, que daria um respaldo intelectual muito maior, Jesus simplesmente não estudou em nenhuma dessas escolas, mas Nicodemos chega até Jesus falando ou honrando Jesus, chamando Jesus de rabi, né? Saudou Jesus como um rabi, um evidente sinal de respeito. E é curioso que Jesus, apesar de lhe dar atenção, Jesus não estende muita conversa, Jesus não demora nas apresentações. Jesus imediatamente, assim, na lata, fala para Nicodemos: Nicodemos, eu vou te dizer uma coisa. E todas as vezes que você lê nos evangelhos essa expressão, em verdade vos digo, preste muita atenção, porque Jesus está chamando a sua atenção e a minha para esse fato. O que ele vai dizer depois de afirmar em verdade, é muito importante. Ele diz para Nicodemos: Nicodemos, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você é um camarada muito inteligente, você é uma pessoa muito capaz, você pode ter todas essas qualidades, mas você não pode salvar-se a si mesmo. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. Você é um homem religioso, você é um homem fiel às tradições dos seus pais, mas a sua religião não pode lhe salvar. A religião cristã evangélica não pode te salvar. A religião cristã católica não pode te salvar. A religião muçulmana não pode te salvar. Ninguém pode te salvar. Só Jesus pode te salvar. Quem vai dizer amém aí? Amém. Você pode ter muitos conhecimentos, você pode ser uma pessoa bondosa, você pode ser uma pessoa que faz muitas boas obras, você dá muitas esmolas, mas essas coisas não podem te salvar. O fato de você se achar uma boa pessoa, e pessoas sabem como elas são, né? Não faço mal a ninguém, eu procuro fazer minhas esmolas ou minhas boas obras, eu não prejudico ninguém, eu sou uma pessoa boa. Eu não desejo mal a ninguém. Eu quero avisar você de uma coisa: essas coisas não podem te salvar. Você pode ser uma pessoa importante, uma autoridade, você pode ter as maiores honras entre os homens, uma pessoa muito prestigiada na sociedade, mas nada disso pode lhe salvar da condenação eterna que está determinada sobre todos os homens, sobre todas as mulheres. E por que assim? Porque os efeitos do pecado sobre a natureza humana são tão devastadores que sem o novo nascimento o pecador não pode ver e muito menos entrar no reino de Deus. Diga comigo, vamos ler junto essa frase? Os efeitos do pecado sobre a natureza humana são tão devastadores que sem o novo nascimento o pecador não pode ver e muito menos entrar no reino de Deus. Nicodemos está atônito, porque é como se ele fosse assim, né, chegar para uma conversa e Jesus dá logo uma nos peitos dele assim, e ele fica atordoado. E peraí, Jesus, que negócio é esse? Como é que isso pode ser? E ele pergunta no versículo 4, como é que um homem, uma pessoa sendo velho, pode, porventura, voltar ao ventre da sua mãe e nascer segunda vez? Nicodemos, como mestre da teologia, né, e reconhecido membro do Sinédrio, que era uma casta de homens importantes que interpretavam a lei de Moisés,
Ele pensa que o seu julgamento a respeito de Jesus é um julgamento apropriado. Mas Jesus logo responde, no versículo 5, Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você pode ser uma pessoa muito boa, você pode ser uma pessoa muito correta, você pode fazer qualquer coisa, mas salvação só pode ser através de Jesus Cristo. Eu entendo que, de repente, Jesus apelou para o conhecimento de Nicodemos, ele que conhecia muito o Antigo Testamento. E quando Jesus menciona esse versículo 5, que não nascer da água e do Espírito, eu penso que Jesus estava fazendo uma referência a um texto do Antigo Testamento, que está lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, que diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. E esse espírito aí está com letra maiúscula. Significa, todas as vezes que você lê na sua Bíblia, espírito com letra maiúscula, se refere ao Espírito de Deus. Quando está com um Ezinho minúsculo, significa que está se referindo ao espírito humano. Nosso espírito, nós somos um ser de 3 partes, corpo, alma e espírito. Mas aqui está dizendo: porém dentro de vós o meu Espírito, o Espírito Santo, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Irmãos, o que é o novo nascimento? O novo nascimento é um ato drástico, operado sobre a natureza humana caída, por parte do Espírito Santo, que produz uma alteração na atitude inteira de um ser humano, de um indivíduo. O ser humano muda. Quem está me entendendo? Vamos dizer juntos essa frase? O novo nascimento é um ato drástico, operado sobre a natureza humana caída, por parte do Espírito Santo, que produz uma alteração na atitude inteira do indivíduo. Agora, tal indivíduo pode ser descrito como um homem ou uma mulher que busca Deus, como uma pessoa que encontra Deus e como uma pessoa que segue a Deus através de Jesus Cristo. Por isso que muitas pessoas perguntam: o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? Depois que virou crente, agora mudou tudo. As pessoas perguntam: ele está diferente, ele mudou muito. É verdade. Por quê? Porque foi uma operação do Espírito Santo que mudou da água para o vinho, que mudou a mente, mudou o coração, mudou as emoções, mudou o jeito. O novo nascimento também, queridos, é chamado na Bíblia de regeneração. Houve uma regeneração dentro de você, uma operação poderosa do Espírito Santo que produz essa mudança completa, essa mudança total, essa mudança que leva você a ter vontade de conhecer a Deus e continuar prosseguindo conhecê-lo. Agora, o que acontece ao indivíduo quando ele nasce de novo? O que acontece com uma pessoa quando ela nasce de novo? Primeiro, não há qualquer alteração no seu corpo. Já viu isso? Você já viu quando você entregou sua vida a Jesus, nasceu de novo, você continua com o mesmo cabelo, né? Só que a cor muda de vez em quando, você pode mudar isso. Mas você continua do mesmo jeito, sua personalidade não muda, você é a mesma pessoa antes e a mesma pessoa depois. Não há mudanças no aspecto físico. Mas o que acontece é que agora, depois de nascer de novo, você é uma pessoa controlada de uma forma diferente. Você não é mais daqueles que, eu falo mesmo, não sei o quê, eu não tenho papa na língua, ou eu falo o que deve e o que não deve. Você agora tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, para lhe dar direção para a sua vida. Quem dá glória a Deus por isso? Antes do novo nascimento, o pecado controlava você.
Antes do novo nascimento, você não podia não pecar, porque a nossa tendência, ou a tendência da natureza caída humana é pecar. Ela gosta disso, ela se satisfaz nisso, e ela afunda cada vez mais nisso. O pecado não só controlava você, mas ele tornava você rebelde contra Deus. Agora, porém, o Espírito de Deus na sua vida controla e dirige a sua vida em direção a Deus. Essa é a diferença do novo nascimento, do homem e da mulher que nasceu de novo. É claro que essa pessoa, depois que nasce de novo, precisa crescer, precisa avançar, precisa se desenvolver. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, o apóstolo diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas. Um novo nascido em Deus é como uma criança espiritual. Ela precisa de alimento, ela precisa se alimentar, ela precisa crescer. Assim como um bebê precisa ser amamentado no início, precisa ser alimentado para que ele se desenvolva, assim também nós, como crianças recém-nascidas, desejamos ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele nos seja dado crescimento para salvação. Que na sua vida, no seu coração exista um desejo grande de querer mais de Deus, de ter fome de Deus, de ter sede de Deus, de desejar ardentemente se alimentar de Deus e das coisas de Deus. Porque agora, cada parte do seu ser deseja, é impelido. Cada parte da sua vida é impelida na direção de Deus. Você quer mais de Deus, você precisa mergulhar nas coisas de Deus. Mas Nicodemos, eu creio que ainda está atônito com essa história toda. Jesus está ensinando a ele. Versículo 8 do texto que nós lemos, Jesus diz para Nicodemos assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, esse ato divino, escute só, olhe para mim agora. Esse ato exclusivo do Espírito Santo na vida de uma pessoa é um ato decisivo e é um ato que não se repete mais. Aconteceu um dia na sua vida e aquele dia em diante você está salvo. Você nasceu de novo para sempre. Você vai se desenvolver, você vai aprender, você vai buscar, você vai crescer. Mas você nasceu de novo de uma vez por todas. E quando nós lemos esse texto, principalmente os versículos de 3, 5 e 7, aqui é usado uns tempos chamados de aoristos. Você não precisa se preocupar com isso, que não vamos dar aula aqui depois de gramática. Tempo auristo é um tempo verbal grego, do grego antigo, que não tem em português, portanto não adianta a gente explicar muito sobre isso. Mas ele significa mais ou menos o seguinte: é um tempo caracterizado por expressar uma ação que não tem limitação e nem especificação no tempo. Vou dar um exemplo. Um dia você nasceu de novo, amém? E quem não nasceu de novo vai nascer hoje aqui, em nome de Jesus. O novo nascimento aconteceu ou acontece num dia, numa hora. Ele é um ato que aconteceu, você pode marcar na sua agenda o dia que você recebeu Jesus e nasceu de novo. Mas os efeitos desse novo nascimento vão perdurar por toda a sua vida. Você não precisa nascer de novo amanhã de novo. Você não precisa nascer de novo depois de amanhã. E nem na próxima semana. Por quê? Porque esse novo nascimento foi um ato único que não se repete do Espírito Santo na sua vida. E esses termos, ou essas expressões perfeitas, esses tempos perfeitos, indicam que esse ato único inicial, ele tem, portanto, provocado
efeitos profundos, permanentes, que vão durar toda a sua vida, para que você continue crescendo e conhecendo mais a Jesus todos os dias da sua vida. E o que acontece então, depois que uma pessoa nasce de novo? Gostaria só de mencionar 3 versículos na palavra de Deus, que estão nesses tempos, ou nesse tempo aoristo, esse tempo verbal grego, que demonstra que um ato aconteceu num passado, mas os efeitos desse ato continuam por toda a sua vida. O primeiro deles está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 9, que diz que todo aquele que é nascido de Deus, isso é um tempo aoristo, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Diga comigo, semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é, mais uma vez, um tempo aoristo, nascido de Deus. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se alguém vive afundado no pecado, gostando do pecado, esse tal não nasceu de novo ainda. Porque quem nasceu de novo, o nascido de Deus, ele não tem mais prazer na prática do pecado. O pecado agora é um acidente na vida dele. Não vivemos mais praticando o pecado. Por quê? Porque a nossa natureza agora foi mudada. Nossa natureza agora foi regenerada e nós queremos agradar a Deus porque nós ansiamos pelas coisas de Deus. Quem vai dizer amém aí? Segunda coisa é que o nascido de Deus ama e conhece a Deus. Diga comigo, o nascido de Deus ama e conhece a Deus. 1 João 4,7 diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Queridos, olha só uma coisa. Isso é um mandamento. Amemo-nos uns aos outros, mas nós não conseguimos nos amar uns aos outros se não formos nascidos de novo. No máximo, nós podemos nos amar utilitariamente, seletivamente, com interesses pessoais. É aquilo que um filósofo australiano definiu como: esse é um tempo do amor líquido. Um amor que não se pega, que não tem aliança, que é hoje não é amanhã. São relacionamentos cada vez mais quebradiços, mais interesseiros, que não perduram. Haja visto o tamanho número de divórcio, de separação no nosso país e no mundo todo. Por quê? Por causa desse amor líquido. Porque pessoas que não nasceram de novo não conseguem amar como Deus ama. E aquele que ama, o apóstolo está dizendo, ele é nascido de Deus e conhece a Deus. Você é nascido de Deus? Então você ama, você é capaz de amar. Amar como Jesus ama. Nós não somos capazes, mas Jesus em nós pode amar o nosso irmão como ele ama, como ele deseja que amamos. Quem está entendendo, diga amém. E terceiro, o nascido de Deus vence o mundo. Diga comigo, o nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5,4 diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O mundo, querido, é um inimigo de Deus, que precisa ser vencido. E qual é a arma que nós vencemos o mundo? A nossa fé. A fé é um escudo, né, na armadura de Deus, uma arma de defesa, mas ele é uma arma de defesa que permite você avançar, que permite você apagar as flechas, os dardos inflamados do maligno, e você avança, e você não para, e você não recua, você anda para frente, você vence o mundo. Eu vou dizer de novo, porque você não entendeu o que eu falei. Não é possível. Você vence o mundo porque Deus te deu uma medida de fé poderosa. Você é nascido de Deus, Deus já te deu essa habilidade de vencer.
Os resultados, irmãos, permanentes que nós vemos nessas 3 passagens que nós acabamos de ler, elas falam sobre essa prática da retidão. O nascido de Deus é capaz de agradar a Deus, porque agora ele tem a natureza de Deus. Somos participantes da natureza divina. Diga glória a Deus. A você foi dado o privilégio de ser participante da natureza de Deus. Eu vou tentar de outro jeito agora. Jesus olhou para o seu discípulo e disse assim: o Pai se agradou de dar a vocês o seu reino. Glória a Deus. Você se anima com um reino? Tá bom para você o tamanho, ou você prefere uma coisa mais valiosa? O Pai desejou e se agradou em dar a vocês o seu reino. Mas Jesus está dizendo aqui para Nicodemos que ninguém entra nesse reino se não nascer de novo. E Jesus está conversando com Nicodemos, né? Estamos lá. Nicodemos não sabe, está atônito ainda. Jesus acabou de explicar para ele como é que nasce da água e do Espírito. Mas ele não entendeu ainda. O cara só entende a letra. Ele começa a falar de novo para Jesus, versículo 9. Senhor, como é que pode suceder isso? Não estou entendendo. E Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, tu és mestre em Israel e tu não entendes essas coisas? Irmãos, a gente pode às vezes até ser muito entendido da Bíblia. Aliás, tem muitas grandes autoridades sobre a Bíblia, sobre o estudo da teologia, mas muitos deles hoje nem acreditam mais em Deus, que Deus exista. Eles conhecem a Bíblia para a sua própria condenação. Como é que Jesus então vai explicar isso a um escriba judeu? O cara com a mente toda formatada para a lei de Moisés. Ele não sabe, de repente, o escriba não... Como explicar para ele que a cruz vai ser erguida no Calvário daqui a pouco tempo? Não sabemos quanto tempo levou, do dia que Jesus encontrou Nicodemos até o dia que ele foi crucificado, mas cremos que foi um tempo, 1 ano, 2 anos talvez. Nesse ponto, Jesus mais uma vez recorre à história da serpente de bronze. Está lá em Números capítulo 21, nós não vamos ler o texto. Jesus então diz para Nicodemos no versículo 14: e do modo porque Moisés levantou a serpente de bronze no deserto. Eu creio, irmãos, que quando Jesus falou isso, a imagem daquela grande multidão de pessoas picadas por serpentes, morrendo, e ao mesmo tempo que olhavam para a serpente de bronze que Deus mandou Moisés levantar e colocar lá no alto do monte, de modo que todos aqueles que picado por uma serpente que veio por conta do pecado do povo, por causa da culpa do povo, ao olhar para a serpente eles eram curados. Pelo simples olhar para a serpente de bronze, eles eram curados. Jesus está dizendo: olha, Nicodemos, da mesma maneira que o povo lá no deserto foi salvo das picadas das cobras, simplesmente olhando para a serpente, assim também hoje, do modo como o pecado, as serpentes venenosas do pecado hoje continuam picando as pessoas, e o pecado mata. Da mesma maneira, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, vai ser levantado e todos aqueles que olharem para ele serão salvos. Eita, que história maravilhosa, que história extraordinária. Irmãos, aqui nesses 16 versículos está resumido toda a história do cristianismo, toda a história do Evangelho de Jesus.
16 versículos que narram para nós a história. É exatamente assim, em outras palavras, que precisa acontecer hoje, para que as pessoas sejam salvas e por meio dessa salvação alcancem um novo nascimento no Espírito. Versículo 14 e 15, Jesus diz: assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha, diga comigo, tenha a vida eterna. A mordida do pecado continua trazendo morte, mas Cristo foi levantado na cruz um dia para que você e toda a humanidade fosse curada e nascesse de novo. Como é que eu posso nascer de novo? Irmãos, eu creio que era isso que estava em mente do escritor aos Hebreus, quando ele diz: como escaparemos nós, se não atentarmos, se não prestarmos atenção a uma tão grande salvação? Se ninguém pode entrar no reino dos céus, nem ver e nem entrar, se não nascer de novo. Jesus termina a história aqui com Nicodemos, dizendo para ele: olha, Nicodemos, do jeito que o povo olhou para a serpente no deserto e foi curado instantaneamente, hoje você precisa olhar para Jesus e ser curado também instantaneamente. Não tem que fazer promessa, não tem que fazer penitência, não tem que fazer boas obras, não tem que fazer subir as escadarias, não sei das quantas, de joelho, com milho nos joelhos. Você não tem que fazer nada disso, porque Jesus já fez. Jesus foi levantado naquele dia, para que você nunca mais precisássemos fazer coisa alguma para ser salvo, porque Ele já fez por nós. Quando nós olhamos para Ele, nós somos iluminados. Quando nós olhamos para Jesus, nós somos curados. E é simples assim. De tal maneira que no final da Bíblia Sagrada, lá no livro de Apocalipse, quando Jesus está falando para uma igreja que tinha cerrado as portas para Ele, era uma igreja abastada, era uma igreja rica, era uma igreja intelectual, era uma igreja organizada, era uma igreja que vivia numa cidade pujante, com uma economia muito boa. Todos tinham uma vida muito boa, mas era uma cidade que tinha fechado as portas para Deus. O nome dela se chama Laodiceia. E é no final dessa carta que Jesus escreve à igreja de Laodiceia que ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa porta não tem trinco pelo lado de fora, ela só tem trinco pelo lado de dentro, porque só você pode abrir essa porta. Mas Jesus está dizendo: eu estou batendo, olhe para mim, abra a porta, me deixe entrar na sua vida, me deixe entrar na sua casa, e nós vamos fazer uma festa. Eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua casa, eu vou mudar a sua história de derrota, sua história de morte, porque todos nós fomos picados pelo pecado, todos pecaram e estão longe da glória de Deus. Como podemos voltar para Ele? Através de Jesus. Vamos olhar para Ele.